O caso de hoje é sobre o desaparecimento de Connie Godin. Isso aconteceu em fevereiro de 1984 e por 8 anos tudo isso foi um mistério até que seus restos foram encontrados, o que permitiu ligar seu caso a um culpado. Este não é um caso muito longo, mas achei muito interessante porque é uma daquelas histórias que são estudadas nas faculdades de Direito. Por isso achei interessante compartilhar. Connie tinha 23 anos na época do seu desaparecimento. A última vez que ela foi vista foi em sua casa, localizada na cidade de Lockport, no estado da Louisiana. Connie havia se casado com Dale Goddard em setembro de 1978 e, em 1984, eles estavam casados há 6 anos e tinham 2 filhas. A mais velha tinha 4 anos e a seguinte, a menorzinha, tinha apenas 1 ano de idade. E falando sobre a menor, ela estava prestes a completar 2 anos de idade, uma semana depois do desaparecimento. Então Connie, naquela época, estava preparando tudo para o aniversário da filha. Mas vamos ao dia 18 de fevereiro de 1984. 1984. Era uma sexta-feira e Connie tinha voltado do trabalho por volta das 6:30 da tarde. Mas antes de chegar em casa, obviamente ela passou para buscar suas 2 filhas, que estavam sob os cuidados da mãe dela, da mãe da Connie, que seria a avó das 2 meninas. Essa senhora, a avó das meninas, sempre cuidava das 2 meninas de segunda a sexta, porque os pais saíam para trabalhar. Não é que eles tinham tanto dinheiro assim. Então, bom, a mãe da Connie ajudava com isso de segunda a sexta. No fim de semana, as meninas ficavam em casa. Depois de buscar as meninas, já com as filhas, ela chegou em casa. Ao que parece, tinha sido uma noite normal. E no dia seguinte, o marido chamado Dale afirmou que acordou às 7 da manhã porque o telefone da casa começou a tocar. E, segundo seu depoimento, esse foi um depoimento que ele deu à polícia, quer dizer, segundo seu depoimento, essa ligação era de Connie. Ou seja, Connie estava do outro lado da linha. E Connie disse a ele, supostamente, que tinha saído com um amigo. Essa não era a primeira vez que Connie ligava para casa para dizer algo parecido. Estamos falando dos anos 80. Não existiam telefones celulares. Connie, às vezes, segundo o depoimento do marido, saía mais cedo para fazer coisas com conhecidos ou com familiares e não queria acordar o marido. Então, ela costumava ligar quando achava que o marido já estaria acordado. Além disso, temos que levar em conta que naquele dia, quando houve a ligação naquela manhã, às 7 da manhã, era um sábado. E Dale costumava dormir até mais tarde nos fins de semana, porque trabalhava muito durante a semana. Tudo isso segundo o depoimento do marido. Dale mencionou que acordou, viu que 2 malas estavam faltando na casa e que Connie tinha levado a maioria dos seus vestidos. E ele sabia muito bem por que Connie decidiu ir embora naquele momento. Isso não foi uma surpresa para ele. Não muito tempo antes, Connie tinha descoberto que seu marido estava tendo um caso extraconjugal com uma mulher chamada Donna Forrete. Essa informação, que depois ele contaria... Le contaria a la policía. Começou a fazer sentido com outros detalhes da investigação. Connie, irritada com o marido, teria começado a conversar com um homem chamado Ted. Sim, T-E-D, Ted. Sim, T-E-D, Ted. Isso, ao que parece, como vingança pelo caso que o marido estava tendo. E foi só isso que se soube sobre Connie. Isso foi os últimos movimentos, a ligação que o marido havia relatado. Que as malas não estavam lá. Depois disso, não se soube mais nada, até que no dia seguinte ao desaparecimento, a mãe de Connie recebeu uma carta. E essa carta era da filha dela, dizendo que ela estava com esse homem chamado Ted e que voltaria em breve. Nós não sabemos muito bem se a família estava ciente de tudo isso. Estamos falando do caso do marido e também de Connie, que estava com esse homem. Bem, com a carta eles souberam que ela estava com esse homem, mas não sabemos se antes já sabiam sobre os 2 casos.
Não sei se deu para entender. Mas o que podemos dizer é que a família, desde o primeiro momento, estava preocupada. A Connie não parecia emocionalmente estável nos últimos meses. Então, o fato de ela estar com uma pessoa desconhecida era preocupante. Dale também estava preocupado, mas tentava manter a família calma e não compartilhava muitas informações porque sabia que, então, teria que falar sobre o caso amoroso. Algo que ele não queria que a família da Connie soubesse, pelo menos naquele momento. Dale afirmou que falou ao telefone com sua esposa em pelo menos 2 ocasiões em que ela estava chateada e que, em um momento, foi até a casa por alguns minutos para buscar algo e depois saiu novamente. No dia 21 de fevereiro, o desaparecimento foi oficialmente registrado junto às autoridades. Eles, ao ouvirem a versão de Dale e da família, estamos falando de tudo o que acabamos de mencionar que Dale declarou, mas também do que a família disse sobre o estado emocional de Connie. As autoridades acharam que não havia muito a investigar. Parecia um desaparecimento voluntário. Da mesma forma, começaram a checar as versões. De fato, eles confirmaram que faltavam 2 malas na casa e também que o armário de Connie não estava cheio, ou seja, havia roupas que foram levadas daquele armário. Também confirmaram que Dale estava tendo esse caso amoroso e tudo parecia se encaixar. Dale realmente não estava lá. E assim, analisou-se que talvez Connie precisasse de um tempo sozinha ou com esse homem que provavelmente, a essa altura, estava consolando ela. A casa não parecia bagunçada, e como não havia um possível assassinato, não investigaram muito o local onde Connie tinha sido vista pela última vez. O importante naquele momento para as autoridades era tentar localizá-la e encontrar esse homem chamado Ted. Nem a família, nem os amigos, nem mesmo o marido sabiam quem era esse tal Ted. Eles o conheciam de nome por causa da carta e porque a esposa chegou a mencionar isso para Dale. Mas ninguém nunca o tinha visto pessoalmente, não sabiam como ele era e não sabiam como ele conhecia Connie. A única evidência que eles tinham até aquele momento, que as autoridades tinham, era a carta que a mãe tinha recebido. E que essa carta foi levada para um laboratório, embora ainda não existisse DNA naquela época. Eles podiam analisar a caligrafia e os componentes da carta para confirmar detalhes importantes para a investigação. Mas isso levava tempo, então enquanto os resultados não chegavam, as autoridades interrogaram as pessoas ao redor dela. Mas ninguém mais a viu, nem soube nada sobre ela ou sobre o desaparecimento. Algo que a família dizia era que Connie jamais deixaria suas filhas, mesmo que estivesse mentalmente abalada. Para a polícia, havia várias linhas de investigação a seguir. Primeiro, estava o marido. Ele sempre é o principal suspeito em casos parecidos. Depois, tem o homem misterioso com quem Connie tinha ido embora, chamado Ted, que poderia ser alguém perigoso e poderia ter feito mal a ela. Também pode ser que Connie tenha decidido tomar uma decisão drástica por causa da depressão que estava sentindo e inventou que estava com um homem. E essas são 3 possibilidades entre várias outras. Quando chegaram os resultados da carta, puderam confirmar várias coisas. Primeiro, que a carta havia sido enviada de uma agência dos Correios naquela mesma cidade de Lockport, na Louisiana. A segunda coisa foi que a letra não combinava com a de Connie, ou seja, teve que ter sido outra pessoa. E a terceira coisa que eles confirmaram foi que não foi possível comprovar que era a letra do marido. Isso levava a analisar que talvez pudesse ter sido esse homem chamado Ted, o misterioso homem com quem Connie, ao que parece, estava passando tempo e que havia confirmado isso. Conhecido há pouco tempo, há poucos meses, podemos dizer, e para ser sincero, parecia que ela estava usando ele para se vingar do marido. Então, facilmente esse homem chamado Ted pode ter descoberto que Connie estava usando ele. Começou uma briga que terminou de uma forma trágica. Obviamente, isso é uma suposição.
Por anos tentaram localizar Ted, sem sucesso, e o desaparecimento de Connie ficou sem solução. As autoridades acreditavam que talvez Ted não fosse seu nome real, mas sim um nome falso que essa pessoa usou para encobrir seus crimes. Coincidentemente, na Louisiana, várias mulheres estavam aparecendo mortas e esses assassinatos estavam sendo ligados entre si. Ou seja, parecia o trabalho de um assassino que não... Deborah Ford tinha 25 anos. Ela foi encontrada sem vida em sua casa na cidade de Shepherdport, em Louisiana, no dia 19 de julho de 1985. Foi o assassinato múltiplo da família Cheney Colbert, no qual foram vítimas fatais Vivian Cheney, de 34 anos, Billy Joe Harris, de 28, Carlita Colbert, de 15 anos, e Jerry Colbert, de 25. Esses assassinatos começaram em 1984, que foi o ano do desaparecimento de Connie, e continuaram até 1987. E havia muitos casos, como o de Connie, onde os corpos foram encontrados, mas acreditava-se que podiam ser do mesmo autor. Também existiram outros casos, como o de Monica Birdman, Berniman Westberg e Johnny Jenkins. Também havia outro que se chamava Jake Mills, que foram assassinatos confirmados, que tinham certos padrões semelhantes, mas que não podiam ser ligados 100%. Então havia vítimas confirmadas que diziam que tinha que ser da mesma pessoa e outras que eram parecidas. Desaparecimentos e assassinatos, incluindo o de Connie. Esses assassinatos e desaparecimentos foram responsabilidade de um homem chamado Nathaniel Colt, que é considerado um dos piores assassinos em série da Louisiana, e que só conseguiram julgá-lo pelo assassinato múltiplo que cometeu em 19 de julho de 1985 daquela família que mencionamos há pouco. Portanto, as outras vítimas não receberam justiça, mas da mesma forma, Nathaniel foi condenado à pena de morte e foi executado em 1990. Assim, o caso de Connie e também de outras pessoas que estariam envolvidas ou que estariam ligadas a esse assassino em série, oficialmente ficaram congelados. Sim, mas estamos falando do caso de Connie, porque não muito tempo depois, as autoridades ficaram pouco convencidas com a teoria do assassino em série. O caso de Connie era o que menos fazia sentido em relação às outras vítimas, embora muita coisa fosse parecida. As vítimas eram atacadas em suas residências, inclusive no caso da família inteira, que havia sido assassinada. No caso de Connie, ela desapareceu, mas não foi assassinada. Nada aconteceu com o marido que estava na casa. Também não fazia sentido que Nathaniel, o assassino em série, tivesse algum tipo de relação com Connie. Não era o modus operandi dele, porque lembrem-se que o assassino teria enviado esta carta. E além disso, o caso de Connie foi em Lockport, enquanto os outros casos aconteceram a mais de 500 quilômetros de distância, no mesmo estado, mas muito longe do raio em que Nathaniel costumava agir com a família. Por que se acreditou por um tempo que Nathaniel Codd poderia estar envolvido no caso de Connie? Isso era porque Nathaniel tinha vínculos com essa região, especialmente em Lockport, porque ele chegou a morar muito perto desse lugar e foi visto em Lockport por anos. Não se soube de mais nada até que a família de Connie começou a notar certos comportamentos estranhos em Dale, o marido de Connie. No início de 1985, quase um ano após o desaparecimento de Connie, Dale pediu o divórcio e em junho de 1985 se casou com sua amante, com Donna Furres. Eles não apenas se casaram, mas Donna começou a morar na mesma casa onde Connie vivia com Dale antes do desaparecimento. Com essa nova informação, em dezembro de 1987, as autoridades decidiram interrogar Dale novamente, e foi aí que surgiram suas novas declarações.
Começaram a aparecer inconsistências, e temos que dizer que eram pequenas inconsistências, mas ainda assim eram inconsistências. Nesse interrogatório, 3 anos após o desaparecimento, Dale disse que na manhã de 18 de fevereiro de 1984, ele estava acordado preparando o café da manhã para suas filhas, quando o telefone tocou. Em seu primeiro depoimento, ele havia dito que o telefone o acordou. Se vocês se lembram, outro comentário que ele fez foi que Connie tinha levado metade das roupas dela. Ele não disse mais que ela tinha levado só os vestidos. Ele declarou que naquela época Connie estava muito estressada por causa das filhas. E que em um momento ele tinha confessado o caso com Donna, ou seja, que Dale confessou a Connie que estava tendo um caso com Donna, embora. Eram inconsistências, não podiam fazer muito, então decidiram mantê-lo sob vigilância, mas a verdade é que não havia nada de novo na investigação. A família sentiu que tinha perdido um pilar importante para eles. Eles se lembravam de Connie, a aventureira que adorava pedalar com as 3 irmãs. Todas cresceram na cidade de Wasteland, no estado da Louisiana. Connie passou de menina aventureira a uma mulher responsável, mais quieta, mas sempre muito gentil, uma pessoa que fazia os outros se sentirem seguros. Connie e Dale. Eles se conheceram na escola, namoraram e ao chegarem à idade adulta, ela decidiu dizer sim. Suas filhas se tornaram tudo para ela. Tê-la visto mal nos últimos meses não era normal para ela, já que a consideravam uma mulher feliz, que amava sua vida como esposa e também como mãe. Em fevereiro de 1991, ele vendeu a residência onde morava com Donna e onde passou seus anos de casado com ela. E então, uma mulher chamada José foi quem comprou essa residência e essa mulher depois venderia a casa novamente para uma família de sobrenome Knight. E isso foi em novembro de 1991. E aqui começa a parte interessante desse caso. E como foi descoberto quem era o culpado? O banco que emprestou o dinheiro para a compra da casa solicitou à família Knight, os novos compradores, que substituíssem o sistema de esgoto da residência. E Dale, que foi o primeiro dono da casa, se reuniu com a família Knight e também com um empreiteiro para fazer esse trabalho. Ele havia recomendado que colocassem o novo sistema de esgoto em uma área específica do quintal e que evitassem cavar em uma área de cimento. Mas por quê? Supostamente, segundo ele, havia troncos de árvores difíceis de remover. Diante disso, a família Knight então decidiu instalar o novo sistema em uma área completamente diferente. Desculpem pelos latidos, mas meu cachorrinho é um bebê e eu não consigo fazê-lo parar de latir. Acho que em alguns vídeos vocês vão ouvir latidos às vezes. Depois mostro para vocês, ou vão no meu Instagram para ver o Felipe. Em 6 de novembro de 1991, começaram os trabalhos desse novo sistema de esgoto. E com as máquinas que foram usadas, máquinas pesadas, acabaram quebrando parte da área de cimento nesse pátio, que se vocês se lembram, Dale recomendou que não mexessem. No dia 10 de novembro, um domingo de 1991. Jerry Knight, o marido da família, estava limpando o quintal. E também os entulhos dessa área de cimento, que foi quando ele se deparou com uma mandíbula de um esqueleto. Ele não informou a polícia. Sim, ele queria ter certeza de que era uma mandíbula humana, porque poderia ser de um animal. Então ele levou isso a um Irles que era médico. Esse parente Coelski disse para levar a peça a um patologista para confirmar se era de um esqueleto humano, porque ele realmente acreditava que era. Então Jerry fez isso, e depois de alguns dias no laboratório, foi confirmado que era a mandíbula de um esqueleto humano.
Jerry, então, naquele momento, chamou as autoridades para relatar isso. E assim, uma equipe de agentes realizou a escavação, confirmando mais restos que pertenciam a Connie Gaudette. Obviamente, pelo tempo e porque só foi encontrado o esqueleto, não havia como confirmar a causa da morte. O complicado desse caso, e que além disso é uma história estudada nas universidades pela complexidade, foi que ter encontrado os restos na casa, que já não pertencia mais a Dale, era considerado como evidência circunstancial. No julgamento, era preciso provar que Dale enterrou as partes do corpo na residência, e não havia como provar isso porque não existiam outras evidências. Também havia o risco de que o julgamento fosse anulado, porque uma das evidências apresentadas foi o teste de estresse vocal que fizeram em Dale. Esse é um teste semelhante ao detector de mentiras, que não é aceito em julgamentos porque não possui comprovação científica. Também houve outra situação estranha. Dona Forré, a nova esposa, tinha ouvido algo que depois ela mencionou quando foi testemunhar. E a propósito, naquela época em que Dona depôs, eles já não eram mais casados, pois tinham se divorciado em 1988. A defesa de Dale disse que isso anulava o privilégio entre cônjuges, de acordo com o Código Penal. Mas o que aconteceu naquele momento foi que, ao que parece, Dona ouviu isso enquanto fingia estar dormindo. Ao que parece, era uma ligação telefônica que ele estava tendo com uma pessoa e estava falando sobre sua ex-esposa. Não sabemos exatamente o conteúdo dessa ligação, mas isso não quer dizer que fosse algo relacionado ao assassinato. Pode ter sido uma declaração que depois não coincidiria com depoimentos antigos ou novos de Dale com os anteriores. Os o nuevos de Dale con la policía. Por essa situação, porque não foi uma comunicação direta entre os cônjuges, mas sim porque Dona ouviu isso por acaso. Por assim dizer, o juiz determinou que o testemunho poderia ser aceito. Agora, da mesma forma, apesar dos erros, da complexidade do caso e das evidências circunstanciais, o júri definiu que, unindo essas evidências circunstanciais, poderiam rejeitar a hipótese de inocência que Dale e sua equipe estavam apresentando. E assim, felizmente, o condenaram por assassinato em segundo grau, à prisão perpétua e trabalhos forçados, sem possibilidade de liberdade condicional. E o lance dos trabalhos forçados me surpreende, mas eu imagino que naquela época, nos anos 80, isso era algo normal. Este caso é, infelizmente, um dos mais inconclusivos que fizemos até agora, porque, de fato, não sabemos qual foi a motivação. A motivação mais óbvia era que Dale queria se livrar da esposa para começar um novo relacionamento com Dona. E se essa foi a motivação real, como pode Dona, que pelo que entendemos nunca esteve envolvida, começar um relacionamento com um homem que possivelmente assassinou a ex-esposa? Porque ao ver essa história, sejamos sinceros, apesar de terem pensado que poderia ter sido o assassino em série, tudo indicava que era Dale. Ele foi o único que teria falado com Connie após seu desaparecimento. Ninguém mais. Connie, que era uma mulher que amava sua família, que tinha uma excelente relação com seus pais e com sua irmã. E em que momento a gente sai dessa, como se diz vulgarmente, desse estado, uma cegueira apaixonada, que por paixão bloqueia o senso comum de uma pessoa? Porque com o tempo, tudo ficava mais óbvio. Dale foi quem propôs a ideia do assassino em série, e continuou com isso mesmo quando as autoridades descartaram essa ideia. Dona decidiu terminar o relacionamento em 1988, ou seja, 4 anos depois do desaparecimento de Connie. E embora não saibamos o motivo, quero acreditar que foi porque naquele ano ela ficou convencida de que Dale era o responsável, porque depois disso foi quando Dona revelou muitos detalhes que permitiram a condenação de Dale, o que também me faz acreditar que ela sabia de tudo isso. Agora, embora não saibamos o conteúdo dessas declarações, isso faz a gente analisar por que ela não falou antes.
A única coisa que consigo entender é que talvez ela tivesse medo dele. E se ela falasse, provavelmente tudo ia acabar. Como Connie, e se essa foi a situação, obviamente só resta entender por que é preciso se colocar no lugar dela. Você está com um parceiro, descobre que ele matou o ex. Obviamente isso pode gerar medo na pessoa. Vocês, por exemplo, se algo parecido acontecesse com vocês, se descobrissem que um parceiro atual matou a ex-namorada, o que fariam? Agiriam como a dona? Denunciariam na hora, e espero que não me respondam que protegeriam ele, só isso.